86 anos de idade, mais de 60 anos de sacerdócio. Ele dedicou sua vida à igreja. Filósofo, teólogo, jornalista. Essas são apenas algumas das suas formações. Em Minutos de História, vamos conhecer Padre Homero Hélio de Oliveira. Era uma manhã de janeiro. Sentado no banco da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, em Alfenas, recordações de uma criança alegre que viveu toda a sua infância no bairro rural dos Rochas, município de Fama, começou a ser contada. Os primeiros anos de vida do pequeno Homero por ele mesmo. Meu pai era fazendeiro lá, então fui criado lá na fazenda. Bom, aí aquela vida de molecagem, eu gostava, era moleque terrível mesmo. Gostava de brigar, arranjei muita confusão com a molecada, nadar para aquele lugar tudo escondido ali. Quer dizer, uma festa assim, e muito, uma vida assim, normal. A sua família era de quantos irmãos? Nós éramos 9, hoje tem só um irmão e eu. Só o senhor era dos mais jovens? Primeiro as meninas, 5 meninas, depois vieram 4 meninas, depois os 5 homens. Eu era o segundo da série, né? Ele cresceu em um ambiente de regras, sem compreender que a disciplina exigida pelo pai certamente contribuiria para o homem que se tornaria no futuro. Antes de ir para o seminário, tirava a tarefa, capinava. O regime lá em casa é assim. A gente comia lá na roça junto com os camaradas, né? Em torno de uma gamela. E depois que tirasse a tarefa, que podia voltar para casa, pudesse entrar em casa. Então, esse é o regime do antigo. Um regime, né, familiar, mas muito feliz pelo que o senhor comenta. Eu agradeço a Deus muito esse rigor que o meu pai foi comigo. Os primeiros estudos começaram ali mesmo, nos Rochas. Em breve, a vida do pequeno Homero mudaria significativamente. Comecei um estudo lá na escola dos Rochas. Aí a história já mudou. Aí eu fui para Paraguaçu, terminar o curso primário. Papai me internou numa escola particular lá em Paraguaçu, em 2 escolas particulares. Depois eu fui para o grupo escolar para regularizar, tirar o diploma do 4º ano, né? Daí eu pedi ao papai, eu quero ir para o seminário ser padre. Aí o papai tomou a providência e o pároco de Paraguaçu, que era o saudoso padre Antônio Pitinini, já morreu há muitos anos, ele arranjou e eu fui embora para o seminário. Ao caminhar pela igreja, um diálogo que conduz a recordações de uma família de muitos irmãos, de muitos sonhos planejados pela figura paterna, às vezes surpreendida pela firme posição de um adolescente. Nós éramos 5 irmãos. Meu pai queria dar uma formação para todo mundo, então ele queria. Esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser isso aqui e tal. Não sei o que ele determinou que eu seria, né? Aí, um dia ele surpreendeu muito o papai. Eu quero ir para o seminário, eu quero ser padre. Meu pai levou um susto, ele era muito católico. Aí o papai levou a sério isso, né? Levou a sério. Aí logo ele tomou providência. Falou com o pároco de Paraguaçu para arranjar a vaga no seminário. Pegou como é que era o enxoval que tinha que arranjar e tal. Mas tem um detalhe muito interessante, você vê que meu pai, quando eu fui para o seminário em Guaxupé, a primeira parte do seminário menor, tinha uma tabela de pagamento, todos os seminaristas pagavam. Então, a tabela lá, papai falou, eu quero pagar a tabela número 1. Eu vou pagar. Ainda que os anos possam aprimorar o controle da emoção, algumas lágrimas, mesmo que tímidas, descem pela face quando a imagem da mãe e do pai sobressaem na memória. Impressão minha ou se você emociona ao falar desse momento? De muita emoção. A rigidez do meu pai, né? E minha mãe muito piedosa, né? Bom, você sabe, meu pai chamava José e a minha mãe Maria de Nazaré. A mamãe Maria de Nazaré e o papai José. Aos 11 anos de idade, na adolescência, como o jovem Homero enxergava o mundo? Era um mundo mais sadio. Nunca se via falar um crime, um assassinato. Nunca via falar uma infidelidade, uma separação em casamento. Não se via falar isso, não.
Era um mundo diferente, viu? Mas muito diferente, muito moralista, né? E muito respeitoso. Era muito diferente, mas muito diferente mesmo o mundo que eu via lá. Embora a gente era a mesma coisa, tinha as falcatruas de moleque e tudo, né? Mas era um mundo sadio. E como que surge aquele desejo, aquela paixão para entrar no seminário? Olha, eu não sei, a vocação é uma coisa misteriosa, é um chamamento de Deus que a gente nem sabe. Entrei no seminário Nossa Senhora das Dores com 11 anos de idade. Hoje ninguém, eu não aceito aluno com 11 anos. Não. Fiquei 7 anos no seminário de Nossa Senhora das Dores em Guaxupé. Aí depois agora vão para frente. Aí era costume da nossa diocese mandar para Belo Horizonte fazer o curso de filosofia. As histórias que se seguem nos dão conta dos anos de estudos no seminário, da vida de um seminarista. Em Belo Horizonte eu fiquei 3 anos fazendo o curso de filosofia. Lá no Seminário Coração Eucarístico de Jesus, eu devia ficar lá mesmo. Continuar a teologia lá em Belo Horizonte, seria 7 anos. Mas o bispo, como eu fui bom nas notas, né? Fui o primeiro aluno da classe. Aí o bispo fala, ele queria me formar um professor, me mandou para São Paulo. Quando eu entrei em São Paulo, eu tive encontrei uma dificuldade danada. A aula lá era dada em latim. Eu tinha estudado tanto latim, mas eu não estava entendendo. Não entendia, principalmente aqueles professores europeus falavam latim muito puro. Eu não conseguia entender. Fiquei meio desanimado, quis sair do seminário. Eu vou desistir de ser padre. Mas hoje, o reitor do seminário de São Paulo, muito experiente, ele usou uma tática muito interessante que na férias mandou eu ler um livro em latim. Interessante que depois eu aprendi. Terminei os 4 anos lá. Nesse ínter eu fiz um curso de jornalismo na Caster Liban, mas paralelo, né? Como que foi essa vivência, né, de seminarista? No tempo que o senhor esteve no seminário, como era a vida no seminário? Muito rigorosa, é diferente de hoje. Hoje a gente ia para o seminário no começo de fevereiro, só voltava em casa para as férias no meio do ano. Era tão rigoroso o estudo que a gente levantava escondido de madrugada para estudar. Não se contentava com os horários para isso, né? Mas a gente queria ser mais. Dessa época, o que lhe dava mais prazer? Olha, eu jogava muito futebol, sabe? Eu era muito esportista, né? Natação, futebol, vôlei, basquete e tal. E eu compensava a intensidade do estudo no esporte, né? 14 anos do seminário. Meus 4 anos fora, eu estudei 18 anos. Aos 86 anos de idade, o físico não é mais o mesmo como a do pequeno Homero. Porém, a memória e a voz de quem soube usá-la em prol de suas crenças permanece sábia, forte e bela. Década de 60, um ano de transformação, de concretização de objetivos para Homero Hélio de Oliveira. Nós falamos da infância, nós falamos da adolescência, chegamos a 1963. O que representa essa data, esse ano na sua vida? Em janeiro de 1963, eu fui ordenado padre lá em Paraguaçu. Eu ordenei padre. E é por isso que eu falo, hoje eu estou fazendo 61 anos de padre. Como foi? O senhor se recorda daquele momento, do momento da sua ordenação? Que lembranças aquele momento lhe traz? Primeiro que a ordenação daquela época era diferente de hoje, né? Era feita em latim. Quem me ordenou é o bispo de Campanha, Dom Otto Mota, porque o Dom Inácio, que era o bispo de Guaxupé, na época ficou doente, teve uma trombose na perna. Então ele mesmo chamou o bispo de Campanha para ir em Paraguaçu fazer minha ordenação. Olha, eu estou meio predestinado a uma certa coisa. O bispo de Campanha já está em processo de beatificação, ser santo. E o de Guaxupé, que também é processo de
de canonização, Dom Inácio aqui de Guaxupé e o bispo Dom Otto. Tinha 2 santos me amparando lá desde o começo, né? Como sacerdote, além de ter vivenciado experiências em Roma, Israel, Suíça e França, atuou nas cidades de Machado como padre auxiliar. Em Divisa Nova, concluiu a construção de um ginásio, foi diretor, criou uma banda de música, iluminou e calçou a praça da cidade, reformou a igreja matriz. Em Areado, foi diretor da Escola Estadual João Lourenço. Foi provedor do hospital da cidade. Tornou-se vicentino. Em Guaxupé, assumiu como vigário-geral da diocese. Já em Alfenas, assumiu a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Aqui permaneci durante 15 anos nesta abençoada paróquia Nossa Senhora Aparecida. Para um amante da filosofia e da educação, nada mais significativo do que aposentar-se, ou melhor, tornar-se padre emérito na cidade de Alfenas, conhecida por muitos como Atenas Sul-Mineira, por suas universidades. A aposentadoria que ocorreu após ter sido pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. O senhor não gosta muito de falar de títulos, né? Mas nós sabemos, o senhor é cônego. Quando eu estava lá em vigário-geral, antes de ser vigário-geral, fui convidado para o cabido diocesano. E que todo membro do cabido já é cônego. Então eu virei cônego. Mas só que onde eu assumi o cabido, o Papa dissolveu o cabido. Eu fiquei só com o título. Entendo. Depois, quando eu fui vigário-geral, todo vigário-geral já é Monsenhor. Fui Monsenhor. Esse título daí conserva até hoje, mas eu não uso. Você não usa Monsenhor Médio? Não, eu sou, sim, como diz, eu sou um padre à toa. Viu? Não quero título não, viu? E o que é ser um padre? É muito sublime a vocação, mas tem que ser vivida de acordo com a vontade. Eu, confesso, não fui tão fiel assim não, mas apesar de tudo, Deus é grande, me perdoou toda a minha falta, viu? Padre, entrando um pouco nessa questão de fé, como transmitir isso para aqueles que o seguem, o significado, a importância da fé? A fé nos leva à confiança em Deus. Quem acredita em fé, confia. E aí a confiança nos leva à esperança. Então é o que nós queremos nesse mundo. Então eu peço sempre a Deus, aumenta a minha fé. Aumentando a fé, vem a minha confiança. E vendo a minha confiança, vem a minha esperança. Eu confio, então eu espero em Deus. Eu confio porque acredito. Porque eu acredito, eu confio. E eu confio, eu tenho esperança. Supero muitos dramas da vida pela esperança que a gente alimenta. Então, rezo todo dia, peço a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança no Senhor e aumenta a minha esperança. E assim a gente consegue ultrapassar tantos traumas da vida da gente. Quais dos teólogos foram mais importantes na sua formação? Olha, para mim, todos os teólogos, cada um teve uma conta. Agora, o que mais me surpreendeu foi a filosofia, a história dos filósofos. Depois, aí começou a filosofia da igreja, veio Santo Agostinho. Santo Agostinho, um gênio. Depois, São Tomás de Aquino. Agora, veio os modernistas, né? Exatamente. Aí, Maritain. São Tomás de Aquino conciliava muito a ciência e a religião. Foi ele, São Tomás de Aquino, um homem super inteligente, um grande filósofo. Escreveu a Suma Teológica, a Suma para os Gentios. É um manual de riqueza. Santo Agostinho também, tudo Santo Agostinho tem coisa bonita. Se você quiser estudar Santo Agostinho, pega um livrinho que chama Solilóquios de Santo Agostinho, resumiu. Mas é um livro que impressiona ler, Confissões de Santo Agostinho. Esse aí faz a gente chorar, viu? Padre Homero, 86 anos de idade, 61 de sacerdócio. Valeu a pena toda essa história? Valeu. Acho que qualquer tipo de vida vale a pena quando é bem vivido.
o que vale a pena a gente viver bem o sacerdócio. Não é fazer obras materiais, não. É a espiritualidade da gente, né? Isso fica, viu? Isso permanece. Daqui a uns anos ninguém vai lembrar que quem construiu essas igrejas. Mas lembra da pessoa da gente, se foi bem vivido o sacerdócio. Como muitos jovens, Homero tinha muitas escolhas a serem feitas. Optou por renúncias. Tornou-se Padre Homero Hélio de Oliveira. Dedicou sua vida à igreja. Minutos da história para não esquecermos.